Olá, querido aluno, espero que esteja bem. Obrigado por estar vendo esse vídeo aqui. Não esquece de deixar seu comentário dizendo qual é a sua dúvida para a gente poder elaborar mais conteúdos como esse, tá? Então, aqui agora eu estou trazendo para vocês o sistema de transmissão, tá? O sistema de transmissão, ele vai gerar, né, a engrenagem ali para poder criar a força mandada pelo motor. Lembra que a gente disse no vídeo anterior? Então, dessa forma, cada marcha, ela tem um limite de velocidade, tá? Então, por sua vez, é claro que durante a aula você vai caracterizar várias formas de usar a marcha, seja ela de uma forma de avanço ou reduzida, tá? Então, assim, nós colocamos algumas referências durante a aula para você poder memorizar, tá? Não é que isso seja obrigação ou também que seja o único jeito de você usar a marcha do carro, mas vale a pena lembrar que a marcha do carro, ela tem um limite de velocidade por conta da sua força e da sua necessidade, que também vem ajudando na redução ali que a gente fala sempre pelo freio motor, tá? Então, quando você fala de freio motor, é sinal de que você tem um limite de velocidade por cada marcha. E aí, dessa forma, a gente traz alguns exemplos, né, para vocês usarem como referência. Aqui eu já trouxe logo de primeiro para a gente poder enxergar e ter a ciência de dois modelos de câmbio, tá? Então a gente tem o primeiro aqui à esquerda que está pintado de preto, que vocês observam que a ré, ela se encontra aqui do lado esquerdo. Ela tá aqui, gente, porque é alguns modelos de carro, tá? Alguns fabricantes, eles colocam a ré mesmo do lado da primeira. E sempre para você fazer o acionamento da marcha ré, você vai ter que fazer algum movimento especial ali no câmbio, seja ele puxando a alavanca ou apertando a alavanca para baixo, tá? Aí você vai fazer o acionamento para liberar o espaço, que você até observa que tem os caminhos aqui. Então isso é muito importante. O câmbio, ele sempre vai começar, gente, aqui, ó, entre terceira e quarta marcha. A gente fala que é a metade do câmbio, né? Então quando você leva o câmbio ali ao lado da sua perna e conduz ele para frente, você vai ter a primeira marcha. Se você passa ele conduzindo a força perto da sua perna e traz ele para baixo, aí você vai ter a segunda marcha. É bem importante ressaltar que ao manusear o câmbio, você tem que conduzir ele com leveza para você sentir a hora que a marcha é engrenada e é desengrenada. Então toda vez que a marcha passa aqui pelo meio, você vai sentir ele desacoplando a marcha, passando pelo neutro e depois ele entrando em segunda, tá? Você não precisa soltar o câmbio e deixar ele voltar para o meio, porque senão você perde tempo e pode até mesmo se atrapalhar. Então a ideia do uso do câmbio é mais um jeito de você se acostumar ali com o movimento. Claro que em aula nós vamos fazer vários movimentos para vocês entenderem como que é o sistema de engrenagem. Então aqui agora é mais uma forma didática para vocês entenderem quem é quem, beleza? Então na hora de fazer o uso da ré, como você vai ter que fazer um movimento especial, isso não deixa você preocupado e na hora de colocar a primeira marcha, se confundir em colocando a ré. Tanto é que a ré é um reverso das engrenagens. Então ela já não vai entrar se não fizer nenhum movimento especial. Se você for tentar fazer e o carro estiver indo para frente, é bem provável de que ela dê uma arranhada e dessa forma ela não engrene. Se você fazer com muita força, aí é capaz de engrenar a marcha, mas danificaria o câmbio, tá? Então por esse motivo eu volto a reforçar com vocês. Toda vez que for conduzir a transmissão, leva o câmbio ali com muita leveza para ele não danificar e você também não se perder com os movimentos, tá? Paredinha para frente, a gente tem a primeira, né, que a gente fala ali que é o lado da perna para baixo, você vai ter a segunda. Se você com leveza deixar o carro sair da segunda aqui, ó, e aliviar o câmbio, ele volta pro meio e aí do meio ele vai pegar e vai voltar para a terceira. Se você só conduzir ele para frente, depois quarta para baixo. Se você conduzir o carro ali pro lado, o câmbio pro lado do passageiro e jogar ele para frente, aí você vai ter a quinta marcha. No outro exemplo, não vai mudar nada. A única coisa que muda é que a ré, ela está do lado direito, o lado do passageiro. Alguns carros, né, você só precisa conduzir mesmo. Agora outros você também tem que fazer alguma manobra, ou seja, para baixo, apertar a alavanca. Então vai depender muito do modelo do fabricante, tá bom, gente? Agora, nesse outro exemplo, eu trago uma referência que é muito importante, que torna, né, o direcionamento para você usar a primeira marcha. Por quê? Na primeira marcha, ela é composta de força, então é uma engrenagem mais pesada. Então ela vai pegar toda aquela força do motor, ela não vai entregar em velocidade, ela vai entregar em força. E aí a gente coloca um limite para você ter uma referência, tá? Não é uma obrigação e muito menos o certo, é uma referência. Por quê? Como você precisa de deslocamento para você colocar a próxima marcha,
marcha, aí eu vou colocando referências de 20 e 20 km. Ou seja, quando você acelera, entrega força para a primeira marcha, ela vai desenvolver potência, né, do carro, e aí ela vai entregar para você de 0 até 25. Claro que se você acelerar mais a primeira, você consegue mais do que 25 km por hora, até entregar o limite ali da engrenagem do câmbio. Então vai depender muito da motorização do carro. Se você tem um carro 2.0, é claro que a extensão da marcha é maior. Se você tem um carro 1.0, a extensão da marcha ela é menor. O que isso significa, Henrique? A quilometragem do carro que ele vai fazer vai intercalar de acordo com a extensão do motor. Então, se você tem um motor maior, é claro que ele vai desenvolver muito mais do que o limite. Ou seja, vamos colocar um exemplo, 30. 1.0 entregaria 30. Agora, um carro 2.0, ele entregaria 40, 50 km. Então, depende muito do modelo e da extensão, tá? Aqui eu coloco para vocês nessa referência que é a primeira para usar de 0, 20 a 25 km. Então, a gente tem ali 20 e 25, por quê? 20 km numa rua mais plana, numa rua mais tranquila. Numa rua com subida, aí você pode acelerar um pouco mais para você ter um intervalo maior, porque a perda de velocidade vai ser mais rápida. Consequentemente, na hora que entrar a segunda marcha, você poder começar de 20 km até 40. Repara que nessa referência que eu entrego para vocês aqui, a gente está aumentando cada marcha de 20 e 20. Seria a mesma coisa que eu falar para você, pegar a marcha ali e multiplicar por 20 km, né? Então, eu tenho a terceira, eu entrego de 3 vezes 20, daria 60 km por hora. Mas eu volto a reforçar isso, gente, que se você multiplicar ali, acelerar ela não vai bater somente aquela velocidade. Como a quarta também, ela não vai bater somente 80. É mais uma referência para você saber o limite para a próxima marcha receber tranquilamente a velocidade que você está entregando, tá bom? Porque cada marcha tem uma velocidade limite. Você tem que sentir na hora que você está pilotando o carro. Como você vai perceber isso? Pelo barulho do motor, pelo resultado que o motor está tendo. Vamos supor que você coloca uma marcha que eu estou dizendo aqui para você que ela vai de 40 a 60 km por hora em uma subida. Numa subida você precisa de mais força. Se é aquela ladeira intermediária, você vai precisar de uma segunda marcha. O que acontece aqui na forma mecânica? O carro que ele está produzindo a força pelo motor, ele não vai transmitir pela velocidade ali da marcha. E aí aquela marcha ela vai ser compatível com a força do motor. Consequentemente, o motor ele vai começar a chorar, ele vai fazer barulho. Você vai apertar a aceleração, quando você injetar força, que é combustível, ele não vai produzir. Ele vai ficar chorando, fazendo barulho e não vai aumentar a velocidade. Então isso mostra para você que você tem que fazer progressão da marcha. Você vai ter que reduzir a marcha. Então se você estava de terceira marcha, que era para andar entre 40 e 60, você precisa reduzir porque você precisa de mais força para fazer aquela subida. Se no caso a segunda também não desenvolver legal, aí nós voltamos para a primeira marcha, que você vai trabalhar lá de 0 até 20. Então você vai ter mais força para ter mais autoridade. Beleza? Eu trouxe o exemplo, né, da quinta marcha e eu coloquei até um mais ali a partir de 100 km por hora. Porque o que significa, gente? Se você colocou a quinta, é bem provável que você já está numa via rápida ou numa rodovia. Então ali você vai colocar uma velocidade constante. Se você for uma via de 120, aí você vai, claro, né, usar a quinta para mais velocidade. Então só por aqui você já tem a ciência de que não existe limite por marcha, tá? Só quando chega no final da marcha mesmo, tá bom? E aí eu trouxe aqui a famosa, né, o conta-giro que a gente fala, o famoso conta-giro, mas na verdade ele é o RPM, ele tem um significado de rotação por minuto. Então isso aqui traz para você como que tá a força do motor. Então lá na parte mecânica é um giro a cada 1000 giros a cada 1 minuto. Então qual que é a ideia? O pistão ele trabalha, né, 1000 giros lá dentro, 1000 voltas ele dá lá no virabrequinho a cada 1 minuto. Então isso daqui é 1 por 1000, tá bom? Essa daqui que é a representação. Então, quando você funciona o carro, a cada 1 minuto, ele fez 1000 giros na lenta. Se você acelera o carro, aí automaticamente você vai aumentando o giro. Consequentemente, a rotação por minuto, ela entrega para vocês o consumo do carro, tá? Então, quanto mais combustível você injeta, maior é o giro e, consequentemente, maior é o combustível que você está gastando, beleza? Referência aqui, muitas vezes a gente pode explicar para vocês em aula, acelera até 3.000 giros, acelera até 4, vai depender. Por quê? Qual tanto de força você precisa? Qual tanto de velocidade você precisa? Se você está desenvolvendo a economia do carro, aí você tem que trabalhar sempre em giro baixo, ou seja, marcha alta para giro baixo. Beleza? Agora, se você precisa de mais força e velocidade,
Aí você vai trabalhar com um giro mais alto, para quê? Você injetar mais combustível e dessa forma o carro entregar mais força com velocidade. Então até aqui, ó, o 6 em diante começa a ficar vermelho, é aonde que está chegando o limite da marcha. Então quando você coloca a primeira, a rotação da marcha, ela vai entregar de acordo com a velocidade aqui do tipo de força. Então se você está lá entre 20 e 25, é bem provável que o conta-giro já vai estar aqui 3,5, 4 mil giros. Isso já está te falando que você ainda tem mais velocidade aqui. Só que isso vai desgastando o carro. Ele vai usar mais força, mais combustível. E isso não é necessário. Por quê? Quanto mais força, maior a velocidade. E quanto maior velocidade, maior o domínio que tem que se ter. Então na hora que você está conduzindo o carro, você não precisa 100% de força. Você tem que ter o domínio para ter a autoridade, tá? E aí eu trouxe nesse vídeo aqui o funcionamento do câmbio. Dá uma reparada quando você vai colocando as marchas, como vocês vão encaixando as engrenagens. Então cada engrenagem ela tem um tamanho para poder transformar aquela rotação que vem do motor ali no câmbio, tá? Então aqui embaixo, esse azul aqui que está girando, ó, é a embreagem, que vai entregar lá para o volante do motor. Ó. O que acontece? Vocês viram lá? Repararam que o pistão ele fica subindo e descendo? Então, o pistão subindo e descendo ali ó, é a rotação por minuto, né, que você tem lá no conta-giro que a gente explicou. A embreagem ela vai fazer o quê? Ela vai pegar aquela engrenagem ali e vai transmitir para o volante do motor. Quando você libera a embreagem, ela fica junto e recebe ali a força do motor transmitindo para transmissão, tá? Então essa forma mecânica ela é muito importante para a gente não se confundir e, é claro, não estragar o câmbio de vocês e não danificar o carrinho de vocês. Então por isso que é muito importante. Olha as engrenagens aqui, ó. Quando a engrenagem ela é maior, é a primeira. Quando a engrenagem é menor, é uma marcha de mais velocidade, tá? Porque aí tá já mais uma regra, né, de sistema, tá, gente? Então qual que é a ideia? Ó, manusear sempre com cautela o câmbio para vocês poderem fazer a acoplação da marcha de uma forma correta. Dá uma reparada, ó. Então, ele vai engatando, pam, pam, vai transmitindo ali, ó, as marchas de acordo com a necessidade. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu estou aqui disposto, tá, a gravar mais vídeos como esse para ajudar vocês a entenderem como funciona o carro e dessa forma nós elaborarmos técnicas para vocês poderem conduzir numa boa o veículo, tá? Porque na verdade, o que faz você conduzir o veículo com mais facilidade é o entendimento para você ter mais confiança na hora de manusear a máquina e dessa forma você ir para onde você quiser. Liberdade para viajar para todos vocês. Muito obrigado mais uma vez. Valeu, gente!